Olá, meus amigos, boa tarde, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Estamos aqui discutindo temas e mais temas sobre holding familiar, planejamento patrimonial, planejamento sucessório com a utilização de holding. Sejam todos muito bem-vindos. Se você está chegando agora, seja bem-vindo mais uma vez. Gosto sempre de dar boas-vindas porque eu tenho um carinho muito especial pela minha audiência, você que dispõe um pouquinho do seu tempo para escutar sobre o meu conteúdo. Eu sou extremamente grata, muito obrigada. Faça parte desse time para a gente poder discutir cada vez mais os assuntos relacionados, as polêmicas relacionadas aí à holding que está tão sob os holofotes. Então, gente, a continuidade, eu vou fazer a continuidade aqui do vídeo anterior que eu gravei em sequência, mas eu parti para não ficar um vídeo muito longo, né? Que é o caso da necessidade de impetrar um mandado de segurança para efetivação da imunidade do ITBI quando o município nega a imunidade com base numa presunção de atividade imobiliária. Ok, meus amigos? Eu vou fazer uma super breve resumo aqui do que a gente tratou no vídeo anterior. No vídeo anterior a gente tratou que a resposta do melhor caminho, como proceder com esse mandado de segurança, com depósito, sem depósito, qual é a tese de fundo, qual é o direito líquido e certo que eu vou alegar, depende necessariamente se essa holding terá ou não a atividade imobiliária ou expectativa de imunidade imobiliária no curto espaço de tempo. Porque nós sabemos que o artigo 37 do CTN, ele traz como critério objetivo para a consolidação da imunidade 2 critérios de tempo, que seria 2 anos anteriores ou posteriores à integralização do capital social, desculpa, a integralização com bem imóvel, tá certo? Ou 3 anos se a empresa foi recém-constituída ou constituída há menos de 2 anos. Eu peço que você dê uma olhadinha, se você está chegando aqui agora, calma. Tem vídeo aqui no canal sobre TBI, dá uma olhadinha lá e volta para cá que você vai entender melhor, ok? Esse vídeo é a segunda parte da resposta de uma dúvida do colega que teve imunidade negada num determinado município X. Ele está em fase de recurso administrativo, mas já está sentindo que vai ter que ir para o judicial. E a pergunta dele é se o mandado de segurança deve ou não ser acompanhado de depósito. E aí a gente viu no vídeo anterior que no caso de empresas de holdings que não terão atividade imobiliária, tá certo? Num curto espaço de tempo, que o instituidor não fez aquela holding com este objetivo específico, o objetivo dele era planejamento sucessório, eu sugiro fazer uso da imunidade com base no 156, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição, regulamentada pelas regrinhas lá do 37 do CTN. Não consegui na via administrativa, mandado de segurança desacompanhado de depósito. E aí, os motivos pelos quais eu faço uso dessa estratégia, inclusive tenho tido êxito, eu peço que você dê uma olhadinha no vídeo anterior, ok? Esse vídeo nós vamos tratar agora das holdings imobiliárias. Aquela holding, como eu já tinha dito até no iniciozinho do vídeo anterior, que o instituidor ele tem 10, 15, 20 imóveis, todos voltados à locação, tá certo? E ele já ofere receita imobiliária, tá certo? E ele quer colocar todos esses bens, organizar este patrimônio, colocar esses bens dentro de uma holding, locar dentro da holding, ok? E oferir aí os aluguéis dentro dessa holding com um exercício típico de uma atividade imobiliária, tá certo? Então vamos lá. Neste caso, gente, o cliente já está dizendo, ele já está falando para você. Doutora, às vezes os imóveis já estão até alugados. Eu já tive situação que o cliente chegou, os imóveis já estavam alugados. Não, vai continuar alugado, já está alugado, vai continuar alugado. Eu vou integralizar na holding e depois que o imóvel estiver lá, eu vou só fazer um aditivo no contrato de locação, que antes era comigo, pessoa física, agora é com a minha empresa. E só passar a conta da empresa, o cliente vai depositar lá para quem pagava por transferência, né? Ou boleto bancário, eu já falei que o banco X vai emitir os boletos para mim, eu vou mandar por e-mail. Tudo vai ser lá, a empresa de fato, ela tem objeto imobiliário.
Bom, gente, vocês já me ouviram falar aqui inúmeras vezes, inclusive nos vídeos de TBI, que o exercício de atividade imobiliária não é impeditivo para o gozo da imunidade, ok? Por que isso? Porque o artigo 37 do CTN, ele traz 2 critérios objetivos, vou repetir porque pode ser que esse seja o seu primeiro vídeo sobre o tema. Ele traz 2 critérios de tempo, que é o critério 2+2 ou de 3 anos, dá uma olhadinha lá no vídeo de TBI, tá certo? E ele traz o critério de receita preponderante, e ele diz a receita será preponderante quando ela for de natureza imobiliária acima de 50%, ok? São 2 critérios objetivos. Então, a empresa, essa holding, ela até pode ter receita imobiliária. Ela não pode o quê? Preponderar, tá certo? Mas aí, gente, quando o cliente chega para você com esse cenário e diz assim, olha, são 15 apartamentos, são 15 imóveis, entre apartamentos, casas, salas comerciais, são 15 imóveis que eu vou colocar dentro dessa holding. E o objetivo é explorar comercialmente através de locação, eventualmente até uma venda, né? Surgiu uma oportunidade interessante, eu posso até vender, ok? Pronto. Você tem um cenário que muito, mas muito dificilmente essa empresa não será enquadrada, essa receita não será enquadrada como preponderantemente imobiliária, né? Por quê? Porque praticamente 100% da receita vai ser imobiliária. Se a empresa está sendo construída com o objetivo de locação e venda de bens imóveis, como que isso não é atividade imobiliária? Então você já está vendo ali na frente que aquela imunidade será negada, né? E obviamente que você não vai querer, pelo menos eu sugiro que você não faça isso, tá certo? Você não vai gerar uma situação de insegurança, de instabilidade para o seu cliente, até porque quando a gente vende holding, a gente vende o quê? Proteção patrimonial, eficiência do patrimônio, né? Vantagem tributária. Aí eu vou fazer tudo para o cliente levar uma autuação dali a 2 ou 3 anos, uma autuação de ITBI. Então, neste caso, qual é a minha sugestão? Primeiro, dizer para o cliente, amigo, aqui não tem jeito, aqui vai incidir em ITBI. Porque mesmo que eu peça a imunidade, dali a depender do prazo de 2 ou de 3 anos, o fisco vai verificar que você preponderou em receita imobiliária e vai te cobrar com todos os consectários da mora. Não vai valer a pena, a conta não vai fechar, você vai tomar uma pancada de ITBI lá na frente, né? E o que é pior, quem vai ser autuado vai ser a empresa, e o que é que eu tenho lá dentro? Todo o patrimônio. Então, assim, alguém tem dúvida de que o fisco vai conseguir cobrar essa dívida? Confere. Então, assim, não recomendo este caminho. Qual é a minha recomendação hoje? Hoje que eu digo de uns meses para cá, com o julgamento do tema 796. Minha recomendação é mandado de segurança, que já tem tido inclusive êxito em algumas situações, já temos aí jurisprudência, já temos julgados de alguns estados concedendo liminar, com pedido de liminar, de fruição imediata da imunidade, tá certo? Só que agora, gente, a tese muda um pouco. Nós não vamos alegar aqui o prazo de 2 ou de 3 anos lá do artigo 37 do CTN, que regulamenta 156, parágrafo 2º 1 da Constituição. Porque essa tese não vai servir para nós. Por quê? Porque a empresa preponderará em atividade imobiliária, gente. Não tem jeito, você tá vendo isso. Isso é claro, isso é evidente. Então, qual é a sugestão? Tese do ministro Alexandre de Moraes. Tem um vídeo aqui no canal detalhando essa tese, o julgado. Eu faço a leitura do voto do ministro, logicamente nos principais pontos, ok? E aí a gente vai analisar, fazendo um comparativo com as regras do 37 do CTN. Mas, resumidamente, né, eu não vou adentrar aqui, eu estou abrindo aqui Constituição, porque eu deixei aqui bem fácil, mas resumir, gente, aqui é o suprassumo do resumo, ok? Sugiro que você vá ao vídeo que eu gravei aqui no canal, eu vou colocar aqui na descrição, tá certo? Para facilitar a sua compreensão, se você quiser se aprofundar. Mas, resumidamente, o que é que Alexandre de Moraes diz? Alexandre de Moraes diz assim, olha, de acordo com a interpretação que eu fiz
da concessão da imunidade do 156, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição, eu tenho que a imunidade se aplicará em quaisquer casos de integralização de capital social com bem imóvel, exceto nos casos de, aí eu vou ler, fusão, incorporação, cisão ou extinção da pessoa jurídica, e salvo se nesses casos, que casos? Fusão, incorporação, cisão ou extinção, a atividade preponderante da adquirente, ou seja, daquela que ficou com os imóveis, for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Então, gente, ele restringe as condições do CTN, ok? Ele diz assim, as condições do 37 do CTN só serão aplicáveis aos casos de fusão, incorporação, cisão ou extinção da pessoa jurídica. A análise de preponderância de receita imobiliária naqueles prazos de 2 ou de 3 anos seria especificamente para estes casos, quais? Vou repetir. Fusão, incorporação, cisão ou extinção. E a análise é só de quem? Da adquirente do imóvel, ok? A adquirente não pode ter atividade preponderante imobiliária e aí sim aplicar-se-iam aquelas regras do 37. Ok? Gente, em todos os outros casos de incorporação de imóveis ao patrimônio da pessoa jurídica através de integralização de capital social, essas operações seriam todas imunes de forma incondicional. Tá certo? Respire. Respire. Então, vamos lá. Esta tese é a que se aplica para as holdings imobiliárias. Por quê? Porque não adianta eu chegar lá dizendo, não, tem que analisar a preponderância de receita se eu já estou dizendo ao juiz que a empresa tem atividade quase que exclusivamente imobiliária. Ok? Olha, são 15 imóveis, estão todos alugados, inclusive um deles está previsto para venda, né? Mas mesmo assim eu quero fruir da imunidade? Então, em que pese você tem aí a questão da análise do lapso temporal, mas isso não vai te ajudar. Dali a 2 ou 3 anos, a empresa será devedora de ITBI. Então, neste caso, a tese que socorre é essa nova tese, essa nova interpretação do ministro Alexandre de Moraes. Tá certo? Porque aí, neste caso, empresas em quaisquer situações, independente de ser uma holding imobiliária ou não, em quaisquer situações, em quaisquer empresas, essa operação seria imune, independente de prazo, independente da análise de preponderância de receita. E aí, meus amigos, a ideia é mandado de segurança, e aí eu preciso vos dizer, acompanhado de depósito, tá certo? Acompanhado de depósito. E por que acompanhado de depósito? Vai dizer, não, gente, essa advogada ela é maluca. Por que ela está dizendo que eu devo depositar? Por que na situação anterior era condicionada? Eu disse que não era para depositar e deixar o depósito para a última situação, ok? Mantenho a minha linha. Aqui, a advogada já está dizendo que eu tenho que fazer o depósito, ou que pelo menos eu deveria fazer o depósito. Meus amigos, por que essa orientação? Primeiro, essa tese, ela é uma tese muito nova. Essa tese surgiu há coisa de 1 ano atrás, um pouco mais de 1 ano atrás, tá certo? E surgiu no julgamento do tema 796, que não tratava especificamente sobre essa questão. Tratava de integralização de capital social com bens imóveis, mas tratava de uma operação que foi feita em que parte do valor dos imóveis foi trazida para a reserva de capital, nem tudo foi utilizado para integralização. Se vocês olharem lá no vídeo, vocês vão entender melhor, porque eu fiz uma análise detalhada, certo? E o ministro Alexandre de Moraes trouxe esta interpretação que, ao final, ela sequer prevaleceu no julgamento do tema 796, ok? O julgamento foi para uma outra linha, né? Mas, obviamente, surgiu uma interpretação que partiu de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Logicamente que essa interpretação ela chegará em algum momento novamente para ser analisada pelo Supremo, através, obviamente, de recurso extraordinário, tá certo? Como foi o caso, por exemplo, do tema 796,
tá certo? Que acabou chegando por via recursal. Então, essa tese fatalmente chegará ao Supremo em algum momento para ser consolidada ou refutada, porque uma coisa é o voto do ministro, outra coisa é o entendimento de um órgão colegiado, né, como o STF, que julga questões, ou deveria, da mais alta complexidade, tá certo? Então, assim, foi um voto, foi uma interpretação monocrática do ministro Alexandre de Moraes, tá certo? Que socorre nessas situações. Então, por que o depósito? Porque nós não sabemos qual será o julgamento de mérito desse entendimento, tá certo? E aí a minha sugestão é não, deposite, porque veja bem, se você já está dizendo que tem atividade imobiliária, se o julgamento for julgado, se a tese for julgada improcedente num julgamento futuro, você vai ter que pagar essa conta, sabe Deus quantos anos retroativamente, ok? E aí essa conta pode se tornar muito cara, tá certo? É uma tese, como eu disse, que ainda não está consolidada. Então, neste caso, pela fragilidade da tese, eu sugiro depositar e discutir, porque aí há uma chance de você, ao final, ser vencedor dessa tese e ter a restituição desse valor de ITBI, tá certo? Diferentemente de pagar. Você pode, de repente, dizer assim, não, então o contribuinte ele vai preferir pagar o ITBI, porque de fato vai ter atividade imobiliária mesmo, ele não vai ter como fugir dessa cobrança, então ele prefere pagar o ITBI, ok? E depois pedir uma restituição. É possível? É possível. Eu não aconselho. Porque ele vai pedir uma restituição, aí a depender do valor, essa restituição é deferida na justiça, esse crédito vai para um precatório, gente, quando que a pessoa vai receber isso? Então, aí, nesse caso, eu sugiro mandado de segurança, recapitulando um pouquinho, holdings imobiliárias, certo? Constituídas com objeto imobiliário flagrante. Vamos lá. Mandado de segurança, tese do ministro Alexandre de Moraes, ok? Depósito do montante integral do tributo, né? E ir recorrendo aí, ser um dos que recorre se você for vencido, mas de qualquer forma o município, se for vencido, recorrerá também, e aguardar um posicionamento do STF sobre o tema, né? E você pode dizer, esse valor vai ficar lá, mas se você for vencedor dessa tese, se essa tese for vencedora nos tribunais superiores, a restituição é quase que imediata, porque o juiz vai simplesmente liberar o valor que estava disponível à disposição da justiça mediante alvará, não haverá necessidade de subir para um precatório, sabe Deus quando receber, ok? Bom, meus amigos, era este o entendimento que eu gostaria de passar para vocês. Coloque aqui seu like, seu comentário, suas sugestões, suas dúvidas. Eu estou à disposição de vocês para discutirmos aí o tema, para discutirmos cada vez mais esse assunto que está tão fervilhante aí, né? Na justiça, na jurisprudência, nos cursos, nas palestras e principalmente com a procura dos clientes. Ok, meus amigos? Espero ter ajudado. Obrigada pela sua audiência, você que ficou até aqui, e até o nosso próximo vídeo.